Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos ao vivo. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Me conta. Todo mundo animado? Quarta-feira. Hoje é quarta-feira, dia 17 de julho, e estamos aqui para mais um momento de sabedoria. Eu não tô sabendo arrumar esse negócio aqui hoje. É a cortina que tá aberta ali. Pera aí, gente. Melhorou? Vamos lá, então? Pessoal, vamos lá. Vamos lá. Esse capítulo 17, ele começa falando o seguinte, né? Na verdade, o capítulo 17 vem de novo, sempre reforçando, né, gente? A importância de ser sábio, a importância de adquirir a inteligência, a sabedoria. E aí, isso não importa se você é um governante, não importa a posição que você ocupa na sociedade. Por mais que você seja uma pessoa das mais simples possíveis, se você for sábio, se você tiver adquirir a sabedoria, essa sabedoria, isso vai ser muito útil para você, né? Porque você vai ser uma pessoa de maior relevância. Não importa, tá? Não importa o que você faça na sociedade. A partir do momento que você fica empenhado e adquire sabedoria, você vai ser uma pessoa mais relevante. Ou seja, você não vai ser mediano, né? Você vai estar acima da média. As pessoas, quando estiverem na sua presença, quando elas tiverem o prazer de ouvir ou de escutar algum conselho ou alguma ponderação sua, elas vão perceber, né? E aí ele começa falando, mais vale um bocado de pão seco com paz do que uma casa cheia de carnes com a discórdia, né? Quem não concorda com isso? Um escravo prudente vale mais que um filho desonroso, e partilhará da herança entre os irmãos. Um crisol para a prata, um forno para o ouro, é o Senhor, porém, quem prova os corações. Isso daí é o quê? Para colocar à prova, né, gente? Se você tem um coração bom, se você é uma pessoa boa, você vai sendo ali refinado, você vai sendo testado, e Deus vai provando, né, como que é o seu coração. O mal dá ouvido aos lábios iníquos, o mentiroso presta atenção à língua perniciosa. Aquele que zomba do pobre insulta o seu Criador. Quem ri de um infeliz não ficará impune. Os filhos dos filhos são a coroa dos velhos, e a glória dos filhos são os pais. Uma linguagem elevada não convém ao nécio, quanto mais um nobre com palavras mentirosas. Ou seja, a pessoa que é tola, né, a linguagem elevada não convém a ela, não combina uma coisa com a outra. Quanto mais a mentira com uma pessoa que é sábia. Não dá liga uma coisa na outra, né? Um presente parece uma gema preciosa ao seu possuidor. Para qualquer lado que ele se volte, logra êxito. Aquele que dissimula faltas promove amizade. Quem as divulga divide amigos.
Isso aqui tá falando o seguinte: acontece alguma coisa, algum amigo seu pisou na bola, cometeu alguma coisa de errado. Se você ficar promovendo e contando essas faltas para os outros, você está tratando de dividir amizades. E muitas vezes a gente cai na tentação de fazer isso. Quer porque a gente quer ser mais relevante para uma pessoa do que outra. E por mais que os amigos são incomuns, às vezes as pessoas caem na tentação de fazer isso. Então, muito cuidado. Muito cuidado, gente, porque a partir do momento que você é uma pessoa sábia, não é que você tá acima do bem e do mal ou de fazer escolhas erradas, tá? Sempre que você tá na presença dos outros, você pode ser sábio, mas é um vigiar constante. Ai, Renata, por que é um vigiar constante? Porque você é livre, gente. Né? Você é um ser humano, você nasceu para ser livre. E se você é sábio, você continua sendo livre. E como uma pessoa livre, você tem o livre-arbítrio de escolher entre continuar a ser uma pessoa livre ou simplesmente ignorar isso daí. E a partir do momento que você não é vigilante, você deixa de praticar a sabedoria. Então, por isso que tem que observar isso. Uma repreensão causa mais efeito num homem prudente do que 100 golpes num tolo. O que ele está falando aqui? Não adianta nada você, às vezes, golpear, colocar disciplina, aplicar. Não adianta nada, às vezes. Nada vai surtir efeito quando a pessoa é tola. Mas, se é uma pessoa sábia, a repreensão vale muito mais, né, do que os golpes e a disciplina no tolo. O perverso só busca a rebeldia, mas será enviado contra ele um mensageiro cruel. Deus é mais, né, gente? Eu que não quero estar no papel de uma pessoa perversa. E você? Hoje essa luz aqui tá demais, tá? Não? Melhorou? Nossa Senhora. Aí continua, né? Antes encontrar uma ursa privada de seus filhotes do que um tolo em crise de loucura. Gente, antes você ter contato com uma ursa que acabou de ter o filhote e está sendo privada de estar com eles, você imagina a braveza dessa ursa, do que na presença de uma pessoa tola numa crise de loucura. Pensa isso. A desgraça não deixará a casa daquele que retribui o mal pelo bem. Olha para você ver. A desgraça não deixará a casa daquele que retribui o mal pelo bem. Começar uma questão é soltar as águas, desiste, antes que se exaspere a disputa. Ou seja, não deixa as coisas começar a ficar muito quente, acalorada. Sai fora da discussão. Não se trata de vencer a discussão. Se trata de ter paz. Às vezes é melhor ter paz do que razão. E o que adianta você ganhar uma discussão acalorada? Já parou para pensar? Será mesmo que você vai ter paz? Então, essa é a observação aqui. Quem declara justo o ímpio e perverso o justo, ambos desagradam ao Senhor. Por quê? Porque você está falando mentira. Por que você está falando que uma pessoa é justa se ela não é e vice-versa? Você está mentindo. Então, você está desagradando a Deus. Essa aqui é a observação.
Para que serve o dinheiro na mão do insensato? Para comprar sabedoria? Ele não tem critério. Gente, olha que coisa mais curiosa que ele está falando aqui. Tem uma parte de Provérbios que fala assim: usa toda a sua riqueza, pague caro em sabedoria. Mas para que vai servir o dinheiro na mão de uma pessoa tola, justo para comprar sabedoria, se ele não tem critério algum? Ele não sabe como fazer, ele não sabe por onde decidir, ele não sabe aonde que ele vai adquirir isso. Então não adianta nada. O amigo ama em todo tempo. Na desgraça, ele se torna um irmão. É destruído de senso o que aceita compromissos e que fica fiador para seu próximo. Gente, é destruído de senso. Ele está falando que quando você fica fiador de uma pessoa, você está totalmente fora de senso. Você não usou do bom senso. Por que isso, gente? Porque você fica escravo daquilo dali. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho um tio que ficou fiador dos próprios irmãos. E, infelizmente, quando a coisa piorou, ele teve que pagar e arcar com a dívida, simplesmente porque ele foi fiador dos irmãos. E isso foi muito triste, muito triste. Os filhos dele, né, foram privados de muitas coisas, porque ele simplesmente teve que arcar com dívidas e compromissos, simplesmente pelo fato dele ter sido fiador dos irmãos dele. Então, muito cuidado com isso, gente, isso é muito sério. A pessoa, às vezes, eu não sei se é de maldade, eu não sei falar para vocês o que é, mas infelizmente ela não teve respeito nem pelo próprio nome. Não vai ser pelo seu que ela vai ter. Sinto te informar. O que ama as disputas, ama o pecado. Quem ergue sua boca, quem ergue sua porta, busca a ruína. O homem de coração falso não encontra felicidade. A língua tortuosa cai na desgraça. Ou seja, se você não usa da sabedoria, se você não tem um coração bom, se você não tem um coração limpo, um coração humilde, você não vai encontrar felicidade. Você pode até buscar, mas você não vai encontrá-la, não. Quem gera um tolo terá desventura, nem alegria terá o pai de um imbecil. Esse versículo 21, gente, é uma das coisas que eu mais me sinto, não vou falar a palavra medo, mas é uma coisa que me assusta muito. E ontem mesmo eu fiz uma live com a Jaque e a gente estava falando sobre isso, sobre criação de filhos. E no meu modo de ver, quando a gente deixa de disciplinar os filhos da gente, de corrigir, de fazer jus ao que Deus nos pediu, nos dando filhos para criar, a gente está sendo de uma irresponsabilidade, de uma imprudência e que praticando um desserviço na vida deles muito grande. Por quê? Porque essas crianças que lhe foi concedidas, né, já que você se tornou pai e mãe, elas não têm noção e maturidade e não têm ferramentas para simplesmente escolher ou decidir sobre as escolhas delas. Mas você, como pai e mãe, você tem capacidade de discernir por elas. E quando você deixa de disciplinar esses filhos, você simplesmente está abrindo mão da sua capacidade de discernimento, de sabedoria,
E às vezes simplesmente para não desagradar o seu filho. Só que não se trata de não desagradar o seu filho. Se trata de treinar ele para esse mundo. Treinar ele para a vida. Quando você deixa de fazer isso, quando você não disciplina seu filho, gente, você praticamente está colocando ele numa selva, sem nenhum treinamento. E aí fala, se vira. Por isso que ele fala, não vai ter alegria o pai de um imbecil. Porque a criança, ela não nasceu uma imbecil. Ela simplesmente foi formada uma imbecil. E se quando ela crescer, na vida adulta dela, ela não buscar ou não tiver bom senso para se tornar uma pessoa sábia, inteligente, ou querer isso para a vida dela, você simplesmente arruinou com a vida do seu filho. Você já parou para pensar nisso? Você concorda comigo? Eu falo que a gente tem o poder de criar inúteis, de criar pessoas inúteis. É só a gente querer. Esse poder está na mão da gente. Então, por favor, não faça isso com seu filho. Ele é seu fruto. Você imagina uma macieira decidir dar só maçãs podres. É fruto seu. É o seu bem precioso. Então, eduque, crie, disciplina, treina ele. Não deixa de observar isso, por favor. Essas crianças estão sendo vítimas nas mãos de pais e mães que não estão observando. Não estão observando a educação, a criação, né? Desses filhos. Coração alegre, bom remédio. Um espírito abatido seca os ossos. Gente, nada melhor do que um coração alegre, do que um coração em paz. Tem coisas, né? Tipo aquela propaganda, tem coisas que nem a Mastercard faz por você. Um coração alegre é algo implacável. É muito bom. O ímpio aceita um presente ocultamente para desviar a língua da justiça. Ante o homem prudente está a sabedoria. Os olhos do insensato vagueiam até o final do mundo. Gente, os olhos do insensato vagueiam até o final do mundo. Tem coisa pior do que você viver uma vida vagando por aí. Simplesmente vagando, sem observar absolutamente nada. Andando sem rumo. Volto a dizer, né? Para quem não sabe para onde vai, quem está vagando por aí, para quem não sabe aonde está indo, qualquer caminho serve. Isso é muito sério. Não convém. Olha só, um filho nécio é o pesar do seu pai e a amargura de quem o deu à luz. Claro, que alegria vai ter um pai e uma mãe desse. De uma criatura assim. Que alegria que eles vão ter. Então, isso é muito sério. Não convém chamar a atenção do justo e ferir os homens honestos por causa de sua retidão. O que mede suas palavras possui a ciência. O calmo de espírito é um homem inteligente. Olha só, meça as suas palavras. Gente, quando a gente vai comunicar, a gente precisa entender que cada pessoa é de um jeito. Tem pessoas que são visuais, tem pessoas que são auditivas, tem pessoas que são sinestésicas, tem pessoas de temperamentos diferentes. Então, a sua comunicação,
ela tem que ser a mais assertiva possível para você tornar comum aquilo que você está comunicando. E quando você entende que cada um é de um jeito, você muda a forma de comunicar, dependendo da pessoa com quem você está comunicando. Por isso que ele fala, o que mede as suas palavras possui a ciência. Porque às vezes você está lidando com um filho que as coisas se tornam comum para ele de uma forma. Mas se for com outro filho, você já não pode usar mais das mesmas palavras, da mesma forma de comunicar. Você já tem que mudar. Você tem que ser inteligente bastante para entender isso. O que funciona para um filho, às vezes, dificilmente funciona para o outro. E vice-versa, tá? E até mesmo as pessoas. Mesmo o insensato passa por sábio quando se cala, por prudente quando fecha sua boca. E esse aqui é o último versículo, gente, olha o poder disso daqui. Mesmo o insensato se passa por sábio quando ele se cala. Até o insensato. Se ele sentar a uma mesa com pessoas sábias, com pessoas governantes, com pessoas de relevância, ele consegue se passar por sábio, se, somente se, ele ficar calado. Então, muito cuidado, né? Cuidado com a língua, cuidado com a boca, guarde as suas palavras. Não saia imprudentemente falando, soltando coisas ao vento, jogando a sua tolice aos quatro ventos. Fica caladinho, observa e trata de adquirir e amar a sabedoria. A vida, né? Ela literalmente, ela fica muito mais leve a partir do momento que você observa e se torna uma pessoa sábia. Então, esse é o nosso recado, né? O recado de Salomão para você no dia de hoje. Observe a sabedoria e vamos continuar junto na saga em busca de nos tornar pessoas cada vez melhores e mais sábias, tá bom? Um beijo, Deus abençoe. Amanhã, se Deus quiser, a gente tá aqui novamente. Fiquem com Deus, aproveite o dia de hoje.